Voltam às aulas, muitas crianças aí com os pais nesse momento também. Infelizmente, nem tudo são flores, né? Veio nas redes sociais um assunto que acabou viralizando. A mãe solteira acabou fazendo um desabafo. Ela se separou do marido, né? Está separada ali do ex-marido há aproximadamente 1 ano. E uma postagem com o desabafo dessa mãe veio à tona. Para debater, então, o papel dos pais nesse momento de separação, também a responsabilidade emocional, como cada um deve se portar, nós recebemos aqui a neuropsicóloga Débora Moss. Débora, bom dia, obrigada pela sua... Boa tarde já, obrigada pela sua participação aqui. A gente agora tem até a imagem desse post postado por essa mãe solteira. Já tem 185 mil curtidas esse post. Ela faz então um desabafo falando de como que é o dia a dia dela com a filha dela, que realmente é muito complicado, que o pai aparece em alguns momentos, enquanto para numa festinha, para tirar foto, para aqueles momentos sociais, e que isso é muito fácil, e que o difícil é cuidar no dia a dia. E aí, como que a mãe deve lidar com essa frustração da filha em relação ao pai e o pai esse distanciamento? A mãe tem que tentar unir os dois ou é melhor deixar cada um no seu canto? O que deve fazer? É muito complicado, né? É complicado, até porque tem as frustrações da filha, né? Parece claramente aí na foto, mas tem as frustrações da mãe com o pai que ela idealizava para a sua filha. Então, aí que mora o perigo. Porque é importante nessas situações tentar ao máximo, claro que o emocional, aí as tensões e os conflitos são enormes, mas separar, né, o joio do trigo, o que é da mãe e o que é da filha. Porque às vezes se confunde tudo, né? Então, essa filha está frustrada porque o pai não apareceu. Então, vamos lidar com esta frustração e não acumular uma série de questões e de faltas que essa mãe, né, tem sentido durante esse período aí de privações financeiras e questões outras, que naquele momento não aparece, né? Aparece, o pai combinou e o pai não veio. Então, é lidar com essa falta, não tampando ela e nem enchendo essa falta com um monte de frustrações e um monte de questões da mãe, né, para com a filha. O que ela coloca, o que fica bem claro aqui, é claro, é uma avalanche de emoções, situações que muitos, até casados, acabam se identificando, sem né? dúvida. Muitas mães ficam sobrecarregadas com muitas tarefas relacionadas aos filhos, ainda que casadas. Exatamente. Imagina, então, nesse caso aí, de mães separadas. Mas fica claro que há uma ausência financeira completa, isso ela deve até procurar a justiça para resolver, porque é mais que obrigação o pai pagar a pensão para a criança. Mas ela coloca em vários pontos ali, é fácil pegar a filha cheirosinha, bem vestida, para levar numa visita de domingo à casa dos avós, dos bisavós, tirar foto, participar da formatura, os momentos bonitos e que rendem principalmente postagens, né? Sim. É isso que fica bem claro. Agora, com relação a essa foto, ela fala que há pouco, então, ela tinha mandado para o pai da criança, com a reação que a filha teve, ela estava pronta para esperar o pai não apareceu. Num caso como esse, a mãe fala o que para a criança? Fala, olha, o seu pai tinha combinado mesmo e não apareceu, ou tenta, de certa forma, mascarar a situação. Por exemplo, para que a filha não fique talvez tão desapontada, olha, papai teve um compromisso de trabalho, ele está muito ocupado. Como é que joga nesse momento? Como é que passa a realidade para a criança? Então, Lidiane, não joga. As cartas têm que ser colocadas à mesa. Tá? Então, assim, se o pai não apareceu e ele justificou, que esse pai justifique com a criança. Existe telefone, existe formas do pai comunicar à filha de que ele não pode vir e ela vai ter que lidar com esse imprevisto e com essa situação. O pai não avisou diretamente a filha, deu um recado à mãe, esse recado vai ser dado. E essa mãe vai se colocar à disposição dessa filha para lidar com os sentimentos que vão aparecer. Então, entendo a sua frustração, entendo que você está triste e deixar essa criança falar desse pai. Né? Permitir que esse vazio seja colocado em palavras, sem tampá-lo, sem inventar história. Vai inventar história para quê? Para minimizar o sofrimento? O sofrimento está ali, a falta está ali. Então, é importante que se fale a verdade e que se lide com essa verdade, para que lá na frente não tenha que lidar também com a mentira, né? Ou com o disfarce.
Então, vamos cuidar das crianças como crianças. Elas precisam ter essa honestidade na relação com as pessoas. Então, sem tomar partido. Sem colocar sentimentos. A linha é muito tentar não tênue, colocar né? sentimentos. Mas assim, eu também estou triste por você. Né? Eu te entendo, né? Essa mãe pode resgatar alguma situação da vida dela, de que ela também passou por isso, né? Em alguma determinada situação da vida dela, e que ela entende o sofrimento dela e ela compartilha. Mas falar, não, o seu pai é um crápula, o seu pai não paga pensão, quer dizer, aproveitar essa situação, né, que mexe muito com o emocional da mãe ver uma filha assim e trazer toda essa avalanche de conflitos, é melhor puxar o freio de mão nessa hora, respirar fundo e acolher. Agora, Jéssica, até num post, num determinado momento, Jéssica, Débora, a Jéssica, que é a responsável, a mãe, né, que postou essa história, ela diz assim, existe ex-mulher, mas ex-filho nunca. E muitas mulheres passam realmente por isso. E algumas acabam insistindo nessa relação do pai com a criança. Isso é saudável? Será que tem que deixar a coisa acontecer do jeito que tem que acontecer? Se o pai aparecer, olha, você quer encontrar o seu pai? Ah, não quer? Ah, e aí ir passando esses recados da maneira mais neutra possível, se é que é possível, né? Então, a questão que eu acho que se coloca é o ideal de pai que essa, né, pessoa tem em relação à sua filha. Então, eu gostaria de ter um pai presente, um pai que seja participativo e que cuide da minha filha como eu cuido. Infelizmente, as coisas não são assim. Então, assim, esse é o pai que ela tem e ela vai chegar às conclusões em relação a esse pai. Então, permita que essa criança vivencie essas situações onde, às vezes, a mãe sente que o pai está em falta, mas, por enquanto, para essa criança, a falta ainda não apareceu. Né? Nesse caso, ficou evidente. Sim. Então, ela ficou triste, chorou. ela demonstrou. Mas, em outras situações, mas ele não está aqui para fazer lição de casa. Bom, mas pode ser que, por enquanto, para essa criança, isso não está sendo uma questão. Né? Então, deixar que, com o tempo, essa criança conclua, né, se esse pai foi um bom pai ou não, mas talvez não vai ser agora. Então, permita que essa criança fale desse pai do ponto de vista dela e não do ponto de vista da mãe dela. Com relação ainda à postagem, à repercussão, tem um comentário de uma mãe que fala assim, olha, eu me separei e o caso era o mesmo, só que eu acho que ele tem que ser pai, querendo ou não, e eu coloquei a minha filha para morar com ele. A princípio, lendo, a impressão que a gente tem é assim, bom, ele tem que ficar com a criança de alguma forma porque é pai também. Essa postura da mãe aprovada, digamos assim? Eu acredito que a criança tenha que ficar num ambiente onde ela é implorada, né? Onde a presença dela seja implorada e desejada. Simplesmente delegar e falar, não, você é pai, você tem que ficar com teu filho porque você é pai, isso está correto? Então, Lidiane, é assim... Numa briga de casal tem a versão de um, a versão do outro e a verdadeira versão, né? Complicado. Então, assim, se colocar teu filho lá, de alguma maneira, você tem, né, de alguma forma, a ideia de que ele vai ser bem cuidado, porque você não coloca teu filho numa situação em que você tem certeza que ele vai ser negligenciado, até porque isso é contra a lei. Né? Então, as pessoas se arriscam à medida que é possível se arriscar. Pelo menos deveriam, né? Então, assim, numa situação dessa, o pai aceitou. Então, é preciso, às vezes, numa questão judicial ali, as pessoas, às vezes, no grito que conseguem as coisas, mas no final... Né, a gente espera que as coisas fiquem estáveis. Então, às vezes, se força uma situação e dá certo. E, às vezes, se força uma situação e não dá certo. Então, é preciso pensar no bem-estar físico e emocional dessa criança. E, às vezes, esse tipo de atitude não dá muito certo. Agora, você falou que as mães mesmo idealizam um pai, né, para os filhos. E acho que toda mãe faz isso, né? E o que fica, né, de questão em relação a isso é se a criança pode... Tem crianças que reagem de um jeito, tem crianças que reagem de outro, tem crianças que vão sofrer algum tipo de trauma emocional em relação a isso. Como que a mãe, no caso, né, vai acompanhando isso para saber se a criança precisa ou não de um acompanhamento psicológico, no caso? Então, tem situações que vão ser pontuais. Então, essa menina, ela sofreu esse momento,
mas depois passou, ela ficou bem, ela superou, ok. Mas se há um sofrimento constante dessa ausência do pai, aí é o momento de buscar ajuda. Buscar ajuda tanto, talvez psicológica para essa criança, ou como um trabalho que existe hoje em dia é a da mediação, né? Tem um mediador que ajuda nesse diálogo que muitas vezes está comprometido entre o pai e a mãe, né, ex-mulher e ex-marido. Então, nesse trabalho de mediação, ajuda no diálogo e de chegar a alguns pontos importantes, né, dessa convivência, que vai ser para sempre, né, e que vai ser um facilitador aí nas negociações para o bem-estar dessa criança. Débora, crescer com a ausência do pai implica em algum reflexo para a formação dessa criança? Traz algum trauma? Isso pode ser suprido pela presença mais forte ali de um avô, de um tio, de um amigo, até de um padrasto? Então, cada caso é um caso, mas quando a gente fala de pai e de mãe, a gente está falando de função materna e função paterna. Então, isso é possível que outras pessoas da família assumam, né? Então, tem a postura de um avô, de um tio, a própria mãe pode fazer a função paterna também. Então, o que é importante é que essa falta, ela seja dita, ela seja vivida, ela seja sentida, não dá para tampá-la, não dá para fazer de conta que não tem falta. E aí, cada um vai, né, vivenciar isso da sua maneira, com seus recursos. Tá certo, então, Débora Mosa, a nossa cronista e neuropsicóloga, falando com a gente a respeito, então, dessa questão de mães separadas, como lidar com as crianças. A Lidy tinha mais uma pergunta para fazer? É exatamente essa, sobre ter ou não trauma, a consequência disso, mas é possível, sim, com muito amor, não necessariamente, né, da família, às vezes pessoas de fora, amigos que acolhem nesse momento. A própria escola, professores, todo mundo dando esse acolhimento. É possível viver várias faltas que nós vamos ter na nossa vida da melhor maneira possível e sempre, sempre com a verdade. Tá ótimo, Débora. Muito obrigada pelos esclarecimentos. A gente te espera na próxima semana. Até a próxima. Até. Boa tarde. Até lá.